Querido amigo, hoje temos como alvo iniciarmos os nossos estudos na segunda carta que Paulo escreveu ao seu filho na fé Timóteo, lembrando que serão 10 programas em que nos deteremos no estudo desse livro, para logo em seguida voltarmos ao Antigo Testamento para estudarmos o livro do profeta Ezequiel. Vamos iniciar então nossas considerações sobre a segunda carta de Paulo escrita a Timóteo, refletindo também sobre os versículos 1 e 2 do capítulo 1. Primeiramente, vamos trabalhar com relação à introdução. Ao introduzirmos o estudo dessa carta, temos que reconhecer que ela é uma carta especial do apóstolo Paulo ao seu filho. Por quê? Porque esta é a sua última carta, é a última carta que Paulo escreveu na sua vida ministerial. Nessa carta estão registradas as últimas palavras desse incansável servo de Deus, o apóstolo Paulo. E percebe-se, então, no seu conteúdo, a despedida dessa vida tão frutífera que Deus lhe proporcionou. Depois da primeira prisão em Roma, conforme Atos 28:16 em diante, o apóstolo foi solto e ainda ministrou na Macedônia, em Creta, na Ásia Menor e outras regiões. Preso novamente, ele teve a revelação da parte de Jesus de que este seria o seu fim. Essa seria a sua última etapa do ministério. Conforme nós lemos no capítulo 4, Jesus deixou claro isso. E mesmo na sua despedida, o que nós percebemos quando estudamos essa carta, percebe-se então um interesse genuíno com a nova geração que iria prosseguir o seu trabalho de propagar o Evangelho até os confins da terra. Quanto à autoria, como temos feito normalmente, vamos dividir essa questão em duas seções: as evidências externas e as evidências internas. Com relação às evidências externas, as mesmas apresentadas nas considerações sobre 1 Timóteo são válidas também para essa segunda carta. Embora tenha sido omitida no cânon de Marcion, provavelmente por ser uma carta particular, pessoal, o cânon de Muratório a apresenta como escrito paulino. Os pais da igreja, Irineu, Clemente de Alexandria e Tertuliano, apoiaram a autoria paulina. E mesmo os críticos mais conservadores demonstram que a evidência externa é tão forte quanto os outros escritos paulinos. Com relação às evidências internas, podemos destacar 3 pontos. O autor reivindica a autoria paulina. Segundo, as referências pessoais são consistentes com o ministério apostólico. E, em terceiro lugar, a existência de uma harmonia doutrinária entre as pastorais e as outras cartas paulinas nos indicam que realmente Paulo foi o seu escritor. Agora, quanto aos argumentos contrários à autoria paulina, nós devemos também fazer a seguinte consideração. Como você se lembra, nós mencionamos na primeira carta, na introdução, esses argumentos se dividem em 4 blocos. O argumento linguístico, por quê? Porque há muitas palavras usadas nessas cartas que não estão usadas nas outras cartas. Mas podemos combater esse argumento lembrando que essas diferenças se explicam pelos assuntos diferentes que são tratados nesta e nas demais cartas. Temos o argumento cronológico. Por quê? Porque as pastorais, isso é, 1ª e 2ª Timóteo e Tito, não se encaixam dentro do contexto de Atos. Realmente não se encaixam. E nós podemos considerar essa argumentação como válida. Porém, nós temos a posição de que Paulo saiu da prisão de Roma e ainda teve um ministério. Portanto, a cronologia não se adapta, não se encaixa em Atos. Por quê? Porque aquilo que aconteceu, relatado nas 3 pastorais, aconteceu além de Atos, capítulo 28. Temos o argumento eclesiástico, porque os críticos dizem que a organização da igreja, que se vê nessas cartas pastorais, e especificamente nessa segunda carta, é muito avançada, até com uma hierarquia constituída por bispos, presbíteros e diáconos. Agora, quando nós entendemos esse argumento,
podemos responder ao se constatar que existe uma harmonia básica entre as passagens, como, por exemplo, Atos 14, 23, Efésios 4, 11, Filipenses 1, 11, que são as demais cartas, os demais escritos que falam sobre Paulo. Por quê? Porque nós já começamos a ver, desde Atos 6, na verdade, um desenvolvimento paulatino da estrutura da igreja. E aqui nas pastorais, então, escritas por volta de 67, 68, temos uma hierarquia, temos uma estrutura muito mais completa dentro da igreja cristã. E, finalmente, temos o argumento teológico, porque os críticos entendem que o argumento teológico, as doutrinas teológicas das pastorais, não são exatamente aquelas que nós vemos como, por exemplo, em Romanos, em Gálatas e assim por diante. Mas podemos responder também essa crítica dizendo que o assunto tratado nas pastorais é um assunto prático da vida da igreja. Portanto, é uma teologia especificamente eclesiológica. Nós estamos tratando, dentro da teologia do apóstolo Paulo, da eclesiologia. Portanto, sem dúvida alguma, as palavras, o argumento teológico é diferente entre uma carta como, por exemplo, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, com uma carta, comparando-se com a carta de Romanos, por exemplo. Por quê? Porque são duas ênfases completamente diferentes. Portanto, nós podemos afirmar a autoria paulina sem qualquer sombra de dúvida. Vamos adiante. Quanto aos propósitos da carta, as epístolas pastorais foram escritas para tratar do falso ensino que estava produzindo efeitos negativos nas novas igrejas. Ao escrever para Timóteo, que estava responsável pelas igrejas de Éfeso, Paulo também estava instruindo a própria igreja a se comportar corretamente diante das heresias. Um outro propósito, ao que parece, as igrejas corriam perigo de ameaças internas e de perseguição externa, como o próprio Paulo já tinha avisado esses irmãos de Éfeso lá em Atos capítulo 20. Então Paulo, em terceiro lugar, incentivou os seus jovens colegas ministros a combater os perigos internos com um ensino sadio, dando exemplo de uma vida santa e organizando as igrejas e preparando líderes para elas. Esse mesmo procedimento, aliado com a firmeza doutrinária, também os ajudaria a combater as heresias e os hereges de fora da igreja. Um quarto propósito de Paulo ao escrever essas cartas, e especificamente essa segunda carta, é que os problemas doutrinários encontrados na igreja fizeram então com que o apóstolo, ao sair da prisão, fosse a Colossos, a Éfeso, como nós já mencionamos que ele tinha previsto, e tratasse de algumas questões delicadas. Por quê? Porque lobos ferozes atacariam e estavam atacando já a igreja. Provavelmente, 3 deles ele menciona aqui em 2 Timóteo: Himeneu, Alexandre e Fileto. Ele menciona em 1 Timóteo e 2 Timóteo esses 3 nomes que muito provavelmente eram pessoas que tinham se desviado, que estavam ensinando doutrinas contrárias à palavra de Deus. Havia também na igreja uma forte onda já de legalismo judaizante. Aquilo mesmo que Paulo combateu nos anos 50, lá na Galácia, agora, quase nos anos 70, ele está combatendo em Éfeso. Essa prática, então, exigiria do jovem ministro Timóteo uma ação firme e corajosa. Ele desejava advertir Timóteo, Paulo queria fazer isso, para que Timóteo percebesse que havia o risco de apostasia nos últimos dias. Paulo avisa Timóteo que ele tinha que guardar o bom depósito, isto é, a sã doutrina, a genuinidade do Evangelho. Mesmo para isso ele tivesse que sofrer. E Paulo também quis escrever essa carta, encorajando o jovem pastor na sua grandiosa atividade que estava prestes a assumir. Ele seria um dos sucessores de Paulo na ministração do Evangelho e na fundação de igrejas. E em sétimo e último lugar, Paulo desejava encorajar Timóteo
a que ficasse firme nas suas posições. Paulo tinha escrito porque sentia-se desamparado e ele estava convocando Timóteo para estar junto com ele, porque muitos, como Figelo, Hermógenes e todos da província da Ásia, tinham deixado o apóstolo. Demas o tinha abandonado. Crescente, Tito e Tíquico tinham viajado para os seus ministérios. Só Lucas estava com ele. E Paulo então queria a companhia do seu filho na fé, Timóteo, para os seus últimos dias. Paulo também escreveu para informar o seu filho que ele estava prestes a ser martirizado. Mas escreveu também para que Timóteo levasse consigo, quando fosse visitá-lo, alguns dos seus pertences. Ele queria terminar a sua vida com os livros bíblicos, isso é, com os pergaminhos, para que pudesse ler a palavra de Deus nos seus últimos momentos. Mas é interessante que Paulo também pediu para Timóteo levar consigo Marcos, porque ele queria e ele reconhecia em Marcos alguém útil para o ministério. São propósitos marcantes que levaram Paulo a produzir essa carta, e neles nós podemos perceber, em resumo, que Paulo realmente está se despedindo do seu filho na fé, Timóteo. Quanto ao lugar e data da composição, nós já mencionamos, provavelmente entre 67 e 68, Paulo escreveu essa última carta. Da onde? Da prisão marmetina, não mais da casa alugada lá em Roma, conforme Atos 28, mas em Roma, nessa prisão chamada marmetina. Ele morreu sob o imperador Nero, que historicamente sabemos que ele faleceu em 8 de junho de 68. Portanto, Paulo morreu antes dessa data. Provavelmente entre 67 e junho de 68. Essa prisão estava situada numa escavação feita numa rocha. Portanto, não era mais aquela casa alugada, mas era um local úmido, frio, e por isso então Paulo pede suas roupas e seus livros para que pudesse terminar a sua vida no conforto da palavra de Deus. A teologia de 2 Timóteo é muito interessante. Timóteo tinha recebido essa herança da sua avó Lloyd e da sua mãe Eunice, e certamente do seu próprio discipulador Paulo. E essa carta nos ensina que essa herança teológica é tremendamente importante. A doutrina que nós passamos, a doutrina que nós recebemos, faz toda a diferença em nossas vidas. Paulo, então, tinha muito a dizer sobre o que Deus fez em Cristo, nosso Salvador, por cada um de nós. E ele, então, conduz Timóteo a lembrar que desde a sua infância ele tinha aprendido as Sagradas Escrituras. O que nós vamos ver, em sétimo lugar, como estrutura do texto, são várias orientações sobre o ministro de Deus. Vamos falar sobre o ministro de Deus e a vontade de Deus, as qualidades do ministro de Deus, a perseverança do ministro de Deus, os alvos do ministro de Deus, os cuidados que o ministro de Deus deve tomar, os sofrimentos, as escrituras sagradas, as responsabilidades, a companhia necessária do ministro de Deus e, enfim, nos versículos 19 a 22 do capítulo 4, vamos ver as despedidas de um ministro de Deus. Logicamente, quando nós falamos sobre ministro de Deus, eu queria deixar mais uma vez claro que eu considero todo cristão como um ministro de Deus. Não apenas os missionários ou pastores ou professores teológicos, não. Ministros de Deus somos todos nós, porque todos nós somos servos de Deus. Portanto, essa carta é plenamente aplicável para todos nós, em todos os tempos, em todos os lugares da nossa vida. Que peculiaridades temos nessa carta? Essa é a última carta escrita pelo apóstolo Paulo. Segundo, nessa carta encontramos a clássica passagem sobre a inspiração das Escrituras.
Nessa carta também temos forte ênfase sobre a pregação como um aspecto importante do ministério cristão. E nessa carta nós encontramos 4 ordens claras para o servo de Deus. Primeiro, e cada ordem está em cada capítulo. Primeiro capítulo, guarde o Evangelho. Segundo capítulo, sofre pelo Evangelho. Terceiro capítulo, persevera no Evangelho. E no quarto capítulo, proclame o Evangelho. Paulo, juntamente com Pedro, mostra-nos, e essa é uma peculiaridade muito especial, que esses foram os únicos escritos neotestamentários, segunda carta de Pedro e segunda carta de Paulo a Timóteo, em que os seus autores, os apóstolos Pedro e Paulo, fizeram referência ao aviso que Jesus lhes dera sobre suas mortes, sobre suas partidas. Quanto à razão para estudar essa carta, as últimas palavras de uma pessoa que se está se despedindo, com certeza merecem toda a nossa atenção. Portanto, as últimas palavras do apóstolo Paulo merecem a atenção, não só de Timóteo, como ele realmente deu atenção naqueles tempos antigos, como merecem a atenção nossa hoje, porque é uma palavra de Deus, uma palavra eterna. Portanto, essa é uma tremenda e uma excelente razão para você estudar essa carta. E o que nós vamos encontrar no estudo dessa carta? Nós vamos encontrar intensas declarações de Paulo, pois você encontrará o resumo do aprendizado de uma vida totalmente dedicada ao serviço de Deus depois da sua conversão. Você encontrará os desafios que o Evangelho coloca para todos nós que nos consideramos ministros de Deus. Creio que será este um estudo muito estimulante e, ao mesmo tempo, desafiador. Por isso, mantenha o seu compromisso de estudar comigo esses 10 programas. Peça a Deus que fale com você e disponha-se a mudar nas áreas que Ele te mostrar haver necessidade. E agora, então, eu quero convidar você para refletir, nesses últimos minutos do programa, sobre os 2 versos iniciais do capítulo 1. E como título eu coloquei, para esses 2 versos, o ministro de Deus e a vontade de Deus. Depois de aproximadamente 30 anos de trabalho sério e dedicado, Paulo sabia que a sua carreira estava chegando ao fim. O Senhor Jesus tinha lhe avisado. Ele tinha pregado o Evangelho aos gentios, aos reis, aos governantes e também aos judeus, cumprindo aquilo que Deus tinha planejado para o seu ministério, conforme Atos 9, 15 e 16. Ele tinha iniciado e organizado igrejas por onde passara. E agora, ele tinha combatido o bom combate, completado a carreira e estava guardando a fé. E aí, então, ele se colocava nas mãos de Deus para aqueles momentos finais. Por isso, podemos afirmar como princípio que todo ministro de Deus que deseja viver corretamente deve obedecer totalmente à vontade de Deus. E nesses versos nós vamos encontrar 3 razões pelas quais a vontade de Deus deve ser obedecida por todos nós. A primeira razão é que a vontade de Deus deve ser obedecida porque é Ele quem nos chama para o ministério. Deus é soberano sobre as nossas vidas. Deus é quem nos envia, isso é o apostolado. O verbo enviar é apostelo, que significa exatamente que todos nós somos enviados por Deus como representantes do Senhor Jesus Cristo. Deus expressa a sua vontade para que os seus planos sejam concretizados. Ele vai usar a você e a mim para que isso aconteça. Uma segunda razão pela qual devemos obedecer à vontade de Deus é que, na vontade de Deus, Ele quer que vivamos em conformidade com a nova vida, com a vida que está em Cristo Jesus. Veja o versículo 1. Deus nos prometeu vida eterna, essa vida está em seu Filho. Só quem tem o Filho tem a vida. Deus quer que vivamos no padrão da vida que vemos em Jesus Cristo. E Deus nos ama, e por isso Ele nos chama para nos usar. O amor de Deus é experimentado no amor que flui da família da fé. E em terceiro e último lugar, a vontade de Deus deve ser obedecida porque Ele quer que desenvolvamos o nosso ministério sob as bênçãos que só Ele pode nos conceder.
Deus nos abençoa, querido amigo, com a sua graça. Deus nos abençoa com a sua misericórdia. Deus nos abençoa com a sua paz. Esse foi o desejo de Paulo para Timóteo. Esse é o meu desejo para com você. E esse é o desejo de Deus para com todos nós. Ele quer nos abençoar com a sua graça, com a sua misericórdia, com a sua paz. Querido amigo, que o Senhor te abençoe, mostrando-lhe o quanto vale a pena obedecer e seguir a vontade de Deus. Assim como Paulo e Timóteo, eu oro para que você obedeça ao nosso Senhor. Um abraço e até o próximo programa.